rapaziada, hoje nós vamos reagir à história de um dos melhores jogadores da atualidade, o Lamine Yamal, jogador do Barcelona e da seleção da Espanha. É pouca idade e muito talento. O vídeo é do canal Out7 Sports. Lamine Yamal, a origem de uma lenda. Que me ha apoyado y visca el Barça y la capital 04. Capital 304, a celebração secreta de um jogador que foi dita no palco mais importante da carreira dos futebolistas após a conquista de um prêmio almejado por todos os jovens. O código que ficou escrito nas chuteiras ao lado de 3 bandeiras de países diferentes, Código do Yamal, defendendo apenas uma seleção. Fotos com o Messi, o novo protagonista de um país e o principal nome de um dos maiores clubes do planeta, mas ao mesmo tempo quase impedido de ser tudo isso pela pandemia. Sair da fábrica de jogadores mais insana do planeta, a La Masia, mas ter origens de outros países que geram até um risco de vida para os seus familiares. Olha, a polícia da Espanha prendeu hoje 4 suspeitos de esfaquear o pai do jogador Lamine Yamal. Essa é a misteriosa história da maior joia do futebol. A história que vai revolucionar uma região espanhola cercada por preconceitos e brigas e que promete seguir o passo daqueles que o inspiram. Essa é a história de Lamine Yamal. E esse vídeo está sendo patrocinado pela SofaScore, então baixe o aplicativo de graça pelo código QR que está na tela para ver as estatísticas e apoiar a Out7. Moleque, tá maluco? Essa introdução aqui do Out7 foi braba demais, pô. Parecia que eu tava num seriado, num filme. Você tá doido. Mas bora pro vídeo pra nós conhecer a história da lenda, né? Que o Yamal tem tudo pra ser um jogador lendário. Tem tudo pra seguir ali os passos de CR7, Messi. Yamal é o jogador mais novo a fazer praticamente tudo que era possível por um clube. Ao surpreender todo mundo, ele subiu pro time principal muito novo e a situação era tão grave que, enquanto ele disputava os jogos da principal liga do país, precisava ir dormir cedo para poder acordar para a escola no outro dia de manhã. Yamal foi lapidado no Barcelona e hoje em dia se tornou uma das maiores promessas do mundo, e não é à toa que seu valor de mercado já é o 5º maior do planeta, mesmo sendo tão novo. Mas obviamente nem tudo começou daí. De Tanger, uma cidade marroquina, até a Espanha. Cruzando todo o Mediterrâneo, uma senhora de 40 anos de idade levou suas malas e o restante do dinheiro que ela tinha juntado, que eram o suficiente para a passagem de avião e para o transporte até chegar na cidade catalã, em busca da oportunidade de ter uma vida melhor. Trabalhando em acampamentos e em casas de repouso, essa senhorita foi levando um filho por cada vez de Marrocos até a Espanha depois de se estabelecer em Rocafonda, que era um dos bairros mais perigosos de Barcelona. Abdul foi o primeiro a chegar e logo depois uma criança chamada Mounir Nasraoui se juntou à família que tinham 9 crianças na mesma casa. Depois de crescer e conhecer uma garota que morava no mesmo bairro, o já senhor Mounir e a senhora Sheila Ebana decidiram morar sozinhos e logo depois. Caraca, moleque, a história tá vindo como? Desde o começo do começo. Esse daí que ele tá falando é o pai do Yamal. Depois de alguns meses, eles viram que a situação financeira da família era bem complicada. Obviamente que, sem dinheiro, a primeira opção era pedir por ajuda, e foi exatamente o que eles fizeram. Os dois receberam a ajuda de 2 amigos, que mandaram dinheiro para que eles não passassem necessidades, Lamine e Yamal. Como um gesto de gratidão, eles prometeram que se um dia tivessem um filho, eles dariam o nome desses amigos para ele, e foi exatamente o que fizeram em 2007, quando Lamine Yamal, a maior promessa do futebol, nasceu. Com alguns Como forma de gratidão, eles deram o nome do filho deles de Lamine Yamal. Pra você ver que eles consideravam esse casal. Mas hoje em dia, imagine, o Lamine Yamal deve ter retribuído isso daí 100 vezes mais. meses de idade, a família do Yamal ganhou uma rifa bem específica e especial, onde eles poderiam viajar para a capital de Barcelona para tirar fotos com um jogador bem específico. Quando chegaram lá, colocaram o recém-nascido em uma banheira azul, e o jogador que saiu de trás das cortinas era ninguém além de Lionel Messi. Ele mal sabia como segurar um bebê e não sabia direito o que fazer, mas as fotos ficaram tão boas que seu pai acabou postando elas uns 17 anos depois, com a legenda de 2 lendas em uma foto. E todo mundo teve uma ideia errada da situação. Como o pai não aparecia, teve gente acreditando até que o Yamal era filho do Messi, mas não foi bem assim. A situação era mais como ser abençoado pelo deus do futebol, principalmente porque em 2007 era impossível saber tudo que o Messi se tornaria no futuro. 3 anos depois do nascimento do garoto, logo depois de cumprir a promessa do nome, os pais do Yamal se separaram, e mesmo que tenham continuado cuidando do garoto por praticamente toda a vida, os dois
cara, qual que é a chance de tanta criança que tinha na Espanha, os pais do Yamal ganharem essa promoção e o Yamal ir conhecer um jogador do Barcelona, e esse jogador ser o Messi, que ia marcar a história do clube, e anos depois, quem é outro jogador que tá querendo fazer história no Barcelona, o Lamine Yamal. Era tipo o destino falando, Yamal, você vai ser um jogador embaçado, diferenciado, pega a bênção do pai Messi. Se dividiram e isso quase acabou com a carreira do garoto. Seu pai amava futebol e inclusive tentou seguir carreira no esporte desde que era novo, e ele tinha potencial. O problema é que ele precisou trabalhar desde muito novo para poder ajudar a sua família e cuidar dos problemas da casa, o que afastou o homem do seu sonho de virar jogador. Enquanto Talento de isso, sua família? mãe, que trabalhava no McDonald's na época, pediu transferência para outra cidade e fez o Yamal se dividir entre os dois por causa disso. O lado bom é que essa coincidência fez Lamine acabar sendo inscrito na base de um time chamado La Torreta, e dali a sua carreira no futebol tinha começado. Aos 4 anos, Yamal tinha um treino pronto e preparado. Ele levava a bola para a escola e tomava xingo dos professores diariamente por causa disso. No intervalo, ele jogava sempre que podia com as outras crianças, e no bairro do seu pai, chamado Rocafonda, as coisas eram bem diferentes. O Monte de Esterco Multicultural, como o bairro era chamado, era uma mesclagem de outras pessoas que vieram de fora do país, e mais precisamente, de africanos, imigrantes, sul-americanos e o povo de Maghreb, que precisaram mudar de vida por causa das más condições que eles tinham. Por causa disso e de vários outros fatores, o bairro se tornou completamente chutado pela Catalunha e pela Espanha como um todo. O bairro ficou bem mais perigoso que o normal, principalmente pela pobreza e pela quantidade de imigrantes no lugar, mas agora ainda não é hora de falar sobre isso. Yamal, pela falta de amigos e pelo grau de risco de ser um descendente africano na Espanha, precisou improvisar, e foi aí que ele aprendeu como poderia fazer para treinar. Na falta de pessoas, o Yamal chegou a treinar com cachorros que corriam atrás da bola, e esse foi um dos segredos que ele mesmo já contou um tempo atrás. Se você consegue driblar um cachorro, consegue fazer isso com qualquer pessoa do mundo. Dos 4 Quando o moleque quer ser jogador, não tem jeito. Ele dá seus pulos. Não tinha amigo, não tinha ninguém pra ajudar nos treinos. O que o Yamal fazia? Arrumou um pet, moleque, e colocava o pet pra ser o marcador dele. Ele tinha que driblar o zagueiro mais difícil da vida dele, um cão brabo. aos 6 anos, Yamal começou a treinar na escolinha de base, jogando na formação de 7 jogadores de uma vez, e isso obviamente Ouviu o que ele falou, né? Com 6 anos, o Yamal começou já a treinar, a tentar ser jogador de futebol. Muitos têm aquela visão que tá muito cedo. O moleque tá com 6 anos, não, vamos esperar ele fazer 10, 11 anos. Mas 10, 11 anos pro futebol é tarde. A carreira do jogador começa nisso daí, com 5 anos. Você viu que seu filho já dá um chute na bola? Leva ele pra fazer teste em vários clubes, porque vai que ele é um talento. deu certo, mas o que pouca gente sabe é que nesse começo ele era um falso 9 e não um jogador de ponta como joga hoje em dia. O resultado foi o mesmo, ele metia gols a rodo com a perna canhota e em todas as oportunidades que tinha se destacava fazendo hat-tricks e dando várias assistências. Num jogo disputado aos 6 anos de idade, o Yamal se destacou completamente e foi aí que os olheiros da La Masia, a maior base de jovens do planeta, encontrou a nova promessa. Sem pensar 2 vezes, eles jogaram um contrato na mesa do garoto e dos seus pais, que assinaram no mesmo momento. Yamal virou jogador da base do Barcelona, mas o primeiro desafio dele era justamente mudar sua posição de jogo. Imagina só, a família dele passou o que passou, passava mó sufoco, morava mal. Vem o Barcelona batendo na sua porta, falando que quer contratar seu filho. Pô, você nem lê o que tá escrito no contrato, você só assina. Lamine acabou saindo da centroavância para testar jogar como ponta e foi nessa atacada de sorte que o Barcelona realmente descobriu o potencial do jogador. Quem assiste os jogos do Barça percebe nitidamente que apesar dos dribles, da velocidade, dos chutes e do posicionamento, a melhor característica do Yamal anda bem longe disso. A coisa que ele mais sabe fazer é ter consciência de campo e mesmo que ele não faça o gol ou dê a assistência, a criatividade dele e a tomada de decisão são ridículas de absurdas para a pouca idade que ele tem. E isso já acontecia. Sim, ele é muito mesmo bravo. Ele era bem novo e estava na mira dos olheiros. Depois de chegar na base do Barcelona, Yamal passou um tempo treinando no Juvenil B e foi aí que a famosa pandemia começou. Os jogos e os treinamentos pararam e tudo o que ele poderia fazer era continuar com a estratégia de treinar com seus cachorros em casa. Como não poderia haver contato humano por um tempo que eles ainda desconheciam, Yamal passava a maior parte do tempo treinando e vendo vídeos dos seus ídolos, Neymar e Messi, na maior parte do tempo. Felizmente, a pandemia acabou e ele pode voltar a jogar, mas muito tempo de treinamento tinha sido jogado fora e o desenvolvimento do futuro atleta não parecia mais o mesmo. Acontece que Yamal voltou ainda mais forte e logo subiu para o Juvenil A, o que durou ainda menos tempo porque o herói tinha acabado de chegar no clube.
Depois de perder o maior ídolo da história do clube, vindo da pandemia que destruiu a venda de camisas, ingressos e praticamente qualquer outra renda do clube, o Barcelona percebeu que estava financeiramente quebrado. Eram salários altos, jogadores com muita idade e problemas até mesmo para trazer novos nomes, por mais baratos que fossem na época. Enquanto Nossa, isso daí então foi bom, porque aí eles tinham que olhar para a categoria de base, ver se tinha um talento para subir pro profissional. eles tentavam trazer novos nomes, alguns preferiam sempre inverter o papel e acabar indo para o Real Madrid. Endrick e Güler, dois jogadores bem novos, foram nomes que estavam na mira do Barcelona, mas optaram por ir para o Real Madrid pelo momento do clube e pelo salário mais alto, justamente pela queda do clube catalão. Barcelona passou por Nesses últimos tempos não tem jeito, né? O Real foi o clube de destaque pros jovens. O Endrick, o Arda Güler, moleque novo, vê o Real Madrid, tá ganhando tudo, ganha Champions a rodo praticamente todo ano. Aí a escolha de preferência era ir pro Real. E o Barça quebrado, né, nesses últimos anos. momentos complexos. Técnicos afundaram o time e como não existia dinheiro algum, a solução mais simples foi subir alguns jogadores da base para o elenco principal, e foi assim que o Barcelona começou a levar nomes novos ao topo do futebol. Pedri, Gavi e Ansu Fati balançaram o mundo do esporte como novas promessas e os três tiveram muitos holofotes logo de cara. Com a chegada do Xavi, uma lenda do clube que virou técnico há pouco tempo, as coisas melhoraram muito para o clube. Mesmo não tendo sido o melhor técnico possível, o Xavi fez uma das coisas mais importantes da história do clube, que inclusive não vai ser lembrada pelo resto da história. Ele levou um clube falido e desorganizado ao topo do futebol novamente. Logo no começo do seu comando, o Xavi deu muitas oportunidades para os jogadores da base, principalmente porque foi isso que aconteceu com ele e com seu amigo de meio campo, Iniesta. Como os dois subiram da base, ele decidiu dar a mesma oportunidade para os novos talentos, e foi assim que Pedri e Gavi chegaram ao nível de hoje em dia. Ansu Fati Isso daqui é legal, tá? O cara subiu da categoria de base, ele sabe como é difícil. Porque tem treinador que só quer trabalhar com medalhão, só quer trabalhar com um cara de nome. Ainda mais num time do nível do Barcelona, que você pode contratar muito jogador bom. O treinador pode se recusar a querer olhar para as categorias de base. Mesmo se o moleque for muito bom, ele fala, não, ainda não tá pronto, eu não quero agora, prefiro trabalhar com tal pessoa. não teve muita sorte, foram muitas lesões e pouco desempenho nas chances que ele tinha. Por isso, e pela pressão absurda de ser o novo Messi, a carreira do Ansu Fati foi praticamente jogada de escanteio e ele foi esquecido rapidamente pelos fãs, e sim, isso é importante. O Barcelona voltou a se estabilizar um pouco e eles contrataram outros jogadores novos que ajudaram bastante, até nomes de peso como Lewandowski chegaram no clube por causa de uma nova parceria milionária que salvou o clube. Depois de mudar o nome do estádio e estampar a logo na sua camisa, já tinha passado um ano desde a chegada de Xavi, então era hora de começar a subir jogadores novos da La Masia, e foi exatamente isso que o Xavi fez com Lamine Yamal. Logo no primeiro jogo, gol. No segundo, participações importantes que mudaram o nível da partida. Em apenas 2 jogos oficiais, Yamal já havia mudado completamente o patamar do clube, que há um ano estava completamente quebrado e sem dinheiro, nem mesmo com as vendas de camisas. Logo que começou a sua carreira, Aqui nós podemos dizer que foi a última assistência com a camisa do Barcelona, porque você lançar um menino com o talento do Yamal foi um grande passe que ele deu, cara, tá maluco, viu o talento do moleque nas categorias de base e falou, vem cá que você tá pronto pro profissional, isso que o Yamal tinha 15 anos quando subiu. Yamal começou a passar pelo mesmo que Ansu Fati, e por isso aquele assunto era tão importante. O jogador espanhol começou a ser diretamente comparado ao Messi, e essa pressão poderia facilmente acabar com a sua carreira. Além de praticamente colocar o Rafinha, que era uma das maiores contratações do Barça, no banco, o Yamal começou a mostrar que ele não sentia a pressão desse apelido, ou até mesmo do jogo. Por sorte, Isso aqui tem que tomar muito cuidado, principalmente com os jovens jogadores, ficar comparando eles com grandes estrelas, porque é difícil ter outro Messi na história de futebol. Aí você vai colocar um moleque que acabou de subir, não tá com a mente pronta, é novo, ficar comparando ele com um craque mundial, jogador que ganhou Copa do Mundo, Champions League, ganhou tudo que tinha que ganhar e é fogo. Se ele não tiver cabeça, já era. Começa a jogar mal, se perde. Gavi e Pedri já tinham mais experiência e ele meio que não subiu sozinho. Fermin Lopes, Marc Guiu e Cubarsí chegaram praticamente juntos no time, então o Barcelona estava praticamente remodelando com as joias que eles mesmos lapidaram. Depois de ganhar a Liga Espanhola pela primeira vez, o Xavi lembrou que o Yamal ainda era um garoto, até mesmo porque ele não pode comemorar a vitória deles por ter que acordar cedo e ir para a escola no outro dia de manhã. Agora, Yamal era um nome importante do time, mas ainda tinha mais um desafio na carreira. Bizarro demais. O menino com 15 anos estava ajudando o Barcelona a ser campeão de La Liga, ganhar os títulos pelo seu país, enquanto qualquer criança normal só tá tranquilona, jogando seu videogame, dormindo tarde, no outro dia querendo faltar na escola ou indo pra escola. O Yamal não, já tava com uma responsabilidade enorme.
Ao ser convocado pela Espanha, o Yamal fez uma coisa muito absurda. A primeira, jogar contra a seleção brasileira e enfrentar uma das outras jovens promessas do mundo pela primeira vez. Endrick e Yamal, os maiores nomes por trás do futuro do futebol e aqueles que vão se enfrentar em vários clássicos na Espanha, se enfrentaram no amistoso e os dois se destacaram. Endrick empatou o jogo no final da partida e Yamal colocou cada detalhe do jogo no bolso e sem esforço nenhum para fazer isso, mesmo enfrentando jogadores com mais experiência. Depois disso, Yamal foi ovacionado em pleno Bernabéu, o estádio do seu maior rival. Para te dar uma ideia, o único jogador antes dele a fazer isso não foi nem mesmo Messi, mas sim outra lenda do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho. Depois de sair com o troféu Yamal e Endrick, que era uma disputa que todo mundo ficava. Quem é melhor, será o Endrick, o Yamal? Hoje, por enquanto, essa disputa aí não existe, porque o Yamal elevou um patamar absurdo. Ele hoje já é um dos melhores jogadores do mundo. Pode pôr ele para comparar com Vinícius Júnior, Rodrigo, Kylian Mbappé, porque o que ele evoluiu nesses últimos anos não é brincadeira. Tanto é que ele já está sendo cotado para ganhar a bola de ouro dessa temporada. de melhor jogador da partida, eles se prepararam para a Eurocopa e o Yamal viajou junto com a sua equipe para conhecer o seu novo melhor amigo. Nico Williams e Lamine viraram muito amigos e isso é bem autoexplicativo. Os dois têm descendência de outros lugares e seus parentes eram imigrantes que precisaram ir para a Espanha atrás de uma oportunidade. A dupla fez o que todos esperavam, colocando a Eurocopa debaixo do braço, mas não pararam por aí. Além de gols e assistências, os dois foram os melhores jogadores da competição para muita gente. Não é à toa que Yamal ganhou o troféu de melhor jogador jovem da Euro, mesmo tendo praticamente 16 anos de idade no começo da competição e terminando ela com 17 anos. O jogador era tão bom que a Espanha infringiu uma lei alemã para deixar ele em campo. Essa lei não permitia que menores de idade trabalhassem acima das 10 horas da noite, mesmo tendo saído da partida antes do tempo, o Yamal quebrou essas regras e a Espanha quase foi penalizada por isso. Depois de ganhar a competição e finalmente terminar a escola, o Yamal voltou para o Barcelona, mas dessa vez o ponto-chave para o futuro da sua carreira estava prestes a acontecer. A Espanha ganhou 2 pontas que são diferenciados. Lamine Yamal lá pela direita, que vem destruindo tudo, faz coisa absurda, e o Nico Williams pela direita. Cara, que reforço de peso eles ganharam. 2 jovens promessas que jogam demais. Lamine Yamal, coma o seu presunto, foi uma das frases que mais ecoaram pelas ruas da Espanha depois do título. Assim que a Eurocopa se encerrou, muitos dos torcedores espanhóis não comemoraram torcendo pelo Yamal e agradecendo ele pela vitória complicada, mas sim tendo preconceitos com ele por alguns motivos. Ter 3 bandeiras em sua chuteira magoou os torcedores espanhóis, mas ele não parou de usar nenhuma delas em nenhum momento, só deu mais prioridade para as bandeiras que representavam o país das origens dos seus pais, Marrocos e Nova Guiné. Depois disso, Yamal fez a comemoração dos números 304 vestindo a camisa espanhola e isso também irritou alguns torcedores. A comemoração do Yamal, assim como as bandeiras que ficaram registradas desde que ele subiu para o profissional, é bem simples, são os 3 últimos números do código 08304. Esse é o código postal de onde o Yamal cresceu, justamente do bairro Rocafonda, que sofre preconceitos diretos de grande parte dos espanhóis pela quantidade de pessoas imigrantes do lugar. Yamal se orgulha de usar esse número, tanto que foi a frase principal do seu discurso ao ganhar o prêmio de melhor jogador jovem da temporada. Hoje em dia, o bairro anda melhorando cada vez mais e as crianças que amam futebol veem o fenômeno que tem conquistado o mundo como uma nova inspiração para todo lugar. O bairro dele, poucas oportunidades, sofre preconceito, então é difícil qualquer criança ali imaginar um futuro melhor. Mas vendo que o Yamal conseguiu chegar onde ele chegou, ele inspira várias crianças. E ele não tem vergonha das suas raízes, não. O povo pode ficar bravo ou pode não ficar. Ele se orgulha de ter nascido lá. Aliás, é a história dele. Da família do seu pai era de Marrocos, e lá a religião predominante não permite que as pessoas comam carne de porco de maneira alguma. Por saber disso, algumas ruas da Espanha fizeram cantos como esse sobre o Yamal comer a carne de porco na tentativa de atacar o jogador pelo mesmo assunto que fez seu bairro ser perigoso e excluído da mídia e dos ricos. Para piorar ainda mais a situação, seu pai acabou se envolvendo em uma briga pouco tempo depois naquele mesmo bairro chamado Rocafonda. Depois de ser esfaqueado, seu pai ficou em estado grave, mas ficou furioso com os torcedores espanhóis que não conseguiam agradecer seu filho pela vitória, então mesmo antes de se curar totalmente, ele saiu do hospital às pressas e foi embora para sua casa. Isso tudo, além de servir como combustível para o Yamal, foi uma inspiração para ele entender que está fazendo um bom trabalho, e então as coisas no Barcelona mudaram totalmente. Os torcedores também é mal agradecido. O moleque destruiu na Eurocopa, fez a Espanha ser campeã, e o que ele recebe? Provocação por causa das origens? Tá maluco.
e a diretoria do Barça brigaram e ele acabou sendo chutado para fora do clube. Com isso, a chegada de um novo técnico iria acontecer de qualquer jeito, e não é à toa que o Barcelona tinha voltado ao topo, porque eles contrataram um dos melhores que tinham no mercado. A chegada de Hansi Flick, além de potencializar jogadores com quem ele já tinha trabalhado no passado, como Lewandowski, fez outros talentos surgirem. Yamal e Rafinha viraram dois dos melhores jogadores do planeta, e não é à toa que o Barcelona vem ganhando a maioria das partidas com mais de 3 gols de vantagem. Quando o Rodri ganhou a bola de ouro, uma grande parte do seu discurso foi voltada para ninguém menos que Lamine. Segundo Rodri, ele é um dos futuros jogadores que devem ganhar esse prêmio, e não existe alguém que discorde disso. Além de já ter números melhores que os de Messi e ter títulos mais importantes na mesma idade, o Yamal tem o potencial para ser o maior vencedor do prêmio de todos os tempos. Vale a pena avisar que daqui pra Primeiro que a chegada do Hansi Flick mudou o clima do time do Barcelona. Eles viraram uma potência. Olha o que eles fizeram na última temporada. Todos os clássicos contra o Real Madrid, eles bateram. Foram 4 clássicos e 4 vitórias do Barcelona. Não deu chance pro Real, que é o seu maior rival. E tá cheio de estrela. Tem o Mbappé, tem todo mundo. Mbappé também que é concorrente direto nessa disputa por bola de ouro. Mbappé mais velho, mais experiente. Só que Lamine Yamal tá vindo com tudo, com muita vontade, muita habilidade. E essa última temporada já pode dizer que ele foi melhor que o Mbappé. E todos os jogos que ele jogou contra o craque francês, praticamente ele ganhou, seja por seleção ou seja por clube. Pra frente, o vídeo vai ficar bem mais hipotético, porque nós vamos prever a carreira do jogador, então eu te convido para voltar daqui a 5 anos para ver o quanto acertamos nesse vídeo. Yamal já evoluiu absurdamente desde que o Flick chegou no comando do Barcelona, e além de formar um trio perfeito com Rafinha e Leva, o Yamal tem a projeção de ser ainda maior do que os gigantes do futebol. Aos 17 anos de idade, ele já está cotado para estar entre os 8 favoritos da bola de ouro, e se as previsões de evolução dele continuarem assim, o Yamal provavelmente vai ter pelo menos 3 bolas de ouro aos 23 anos de idade, o que superaria os números insuperáveis do Messi. Como ele joga Na época desse vídeo aqui, o Yamal tava liberando o top 8. Hoje, o Yamal já tá beirando o top 1, top 2 e o top 3. Em um desses lugares ele fica. Eu acho que ele vai ficar em segundo já nessa disputa da bola de ouro. Espanha, que tem se tornado uma potência, dá para prever que o Yamal vai ganhar vários outros títulos com a sua seleção, o que também faria ele ganhar mais prêmios que o Messi levou tempo para acumular. Aos 19 anos, Yamal vai jogar a Copa do Mundo de 2026 e se conseguir ganhar ela, vai estar na mesma prateleira do Mbappé e rumo à mesma prateleira de nomes gigantes como o do Fenômeno, por exemplo, que ganhou a Copa com mais ou menos essa mesma idade. No Brasil, uma das maiores dificuldades é que os jogadores só vão para a Europa quando estão mais velhos e por enquanto só existem poucos casos, como Vini, Endrick e Estevão, que têm a oportunidade de chegar bem antes do esperado na elite do futebol. Pelo seu primeiro time ser justamente o Barcelona, pelo seu valor de mercado que já chegou nos 150 milhões e por ele já ser titular na Espanha, a tendência é que o Yamal consiga ter números maiores do que quase todos os jogadores. Como o corpo do Yamal é bem treinado e ele segue aumentando de tamanho ano após ano, o Yamal tem Olha o corpo desse moleque, ele já tá alto, já tá forte, aguenta o tranco, protege, ele já tá praticamente formado. pouquíssimas lesões, mesmo sendo tão novo e jogando por tanto tempo. Isso é ótimo, porque a tendência é seu corpo ficar ainda maior e mais resistente com o tempo. A mentalidade dele também é outro ponto assustador. Depois de ganhar do Real Madrid em pleno Bernabéu, o Yamal fez a comemoração do Cristiano Ronaldo na cara da torcida, e isso tudo após sofrer gritos preconceituosos. Quando a partida acabou, ele deu uma entrevista dizendo que não se importa com o que dizem. Além dele estar acostumado com isso e significar que ele está fazendo um bom trabalho, o Yamal disse que, no final das contas, sou eu quem está em campo e sou eu quem marca o gol. Como o Barcelona está em crescente, dá pra Mente começar blindada. a sonhar com títulos para o futuro. Sem Guardiola no City, sem o Real em boa fase e ganhando de um Bayern de Munique com 4 gols, o Barcelona vai se tornando uma potência novamente, e se as coisas continuarem assim, ele poderia superar todos os jogadores da história. É óbvio que isso seria uma projeção perfeita, então colocando os pés no chão, o Yamal deve encerrar sua carreira com pelo menos umas 5 bolas de ouro, mais de 500 gols e pelo menos 400 assistências. Sobre os títulos, tudo isso não depende dele, mas ele provavelmente chegará aos mesmos números do Messi. Se a boa fase do Barcelona continuar, se o Flick continuar no comando por um tempo e obviamente se você comentar aqui embaixo o que achou do vídeo. Aproveitar para me seguir para ver mais conteúdos assim e obviamente deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho. Você tá doido. Esse vídeo aqui do Lamine Yamal foi bizarro. Um dos melhores vídeos que eu já reagi aqui no YouTube, cara. O 7 mandou muito bem. E o que ele falou da carreira do Lamine Yamal, eu assino embaixo. Ele só precisa ter cabeça, porque dá pra ele chegar nesse nível. Porque talento ele tem. Só fico triste com uma coisa. Que o Yamal é espanhol e não brasileiro. Se esse moleque aí
Fosse da seleção do Brasil, tá maluco, nós tava feito, rapaziada. Se vocês gostaram aí do react, curte, comenta, se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.